A palavra de Deus é escudo e abrigo, firme fundamento, verdade e abrigo, é lâmpada aos pés, caminho de paz. Graça e paz, mais uma vez aqui com você. Irmãos, eu amo essas passagens, né? São várias, mas o capítulo 13, 14 e 15 é forte. Vamos lá? O capítulo 13 de Êxodo vai falar sobre a consagração dos primogênitos, ou seja, dos primeiros filhos. Deus ordena que todo primogênito, homem e animal, seja dedicado a ele, em memória da noite em que poupou os filhos de Israel. Ou seja, você sabia que todo filho primogênito ele carrega uma carga espiritual maior? É por isso que o filho primogênito ele sofre mais, ele é mais sensível e ele é o cara que mais é abençoado. Por quê? Porque é uma bênção sobre ele, porque ele pertence ao Senhor. Se você apresentou o teu filho quando era pequeno na igreja, saiba que o teu filho homem, ele não pertence a você, ele pertence a Deus. Olha que forte. E Deus é que cuida dele, tá bom? Agora, se ele não foi apresentado, então você deve orar para que Deus venha entrar com providência. Você pode ver que o filho primogênito, né? Ele é cercado ele é o que mais carrega peso espiritual e ele é cercado pela morte. A morte sempre está rondando ele. Os problemas sempre estão rondando, porque o diabo tem ódio, né? Eu gosto de brincar lá na igreja que o diabo lá no inferno, ele tem cabeças de primogênito como troféu. Se ele puder matar o teu primogênito, ele vai matar. Por quê? Porque ele tem ódio, porque todo primogênito é de Deus. Nós aprendemos isso. Depois a gente vai ver a instrução sobre a celebração anual do pão sem fermento para relembrar a saída do povo de Israel para a terra prometida. Porque você sabia que na Bíblia fermento representa o pecado? Por isso que o pão da Santa Ceia certamente deveria ser de pão sem fermento e não com fermento. Porque na Bíblia tudo tem uma figurativa espiritual, né? Mas nem todos fazemos assim, né? Porque a gente faz segundo o que vem às nossas mãos. Mas o certo mesmo seria pão asmo. Então, como lembrete, o Senhor pede para fazer uma celebração anual, ou seja, todo ano tem a festa dos pães asmos. Até hoje em Israel, essa festa aqui, ela é feita todo ano para relembrar quando eles tiverem que sair com pressa, né? E também por que não ia fermento? Porque o fermento no pão, ele embolora e estraga. Sem fermento, ele gera nutriente, não incha o estômago e dá saúde e força para caminhar no deserto. Deus cuidava até da culinária, da nutrição do povo. No caminho, Deus não leva o povo pelo caminho curto, mas pelo caminho mais longo para evitar guerra com os filisteus que estavam ali pelo deserto. Evitar guerras precoces, guiando-os pelo deserto por outros caminhos. Depois você vai ver o Senhor guiando o povo durante o dia por uma coluna de nuvem e à noite por uma coluna de fogo, garantindo proteção, direção constante. Ou seja, durante o dia era uma coluna de nuvem. Por que coluna de nuvem, pastor? Porque imagina, irmão, 50 graus Celsius no deserto. Aí Deus manda uma coluna de nuvem para fazer sombra, para refrescar e guardar o povo enquanto anda no deserto. De noite, a coluna de nuvem se transforma agora em uma coluna de fogo, porque no deserto é menos 1 grau. Ou seja, de dia é muito quente e de noite é muito frio. Só falta nevar. Então, para o povo não morrer de frio, a coluna de nuvem se transforma numa coluna de fogo para aquecer e também para poder afastar os inimigos. Imagina você olhar de longe um redemoinho enorme, do tamanho maior que um prédio maior de Balneário Camboriú. Você não vai querer chegar perto, principalmente você vê que aquela coisa está andando, você vai correr. Então era assim que Deus cuidava do povo do deserto. No capítulo 14 a gente vai ver a travessia do Mar Vermelho. Por que o mar era vermelho? Porque em volta do mar havia rochas vermelhas e o reflexo das rochas de longe no mar
parecia que fazia ele ser vermelho. A gente vê ali uma armadilha aparentemente, ou seja, Deus ordena que acampem em um lugar estratégico para atrair Faraó, que se arrepende de deixar o povo ter ido para o deserto e agora ele vai perseguir. Então Deus usa de estratégia. Faraó sabe que o povo está ilhado, não tem para onde ir, porque na frente tem um mar e o mar é sal grosso, não tem como nadar, as pessoas não afundam no Mar Vermelho, é tanto sal que não tem ave, não tem algas marinhas, não tem peixe, a pessoa não consegue mergulhar de tanto sal, a pessoa entra no mar, ela fica boiando de tanto sal que tem. Então Faraó olhou de longe e achou que o povo estava encurralado, né? Então a gente vê ali depois que o povo teve um pico de medo, mas também teve fé. Encurralados entre o mar e o exército egípcio, o povo se apavora. Moisés diz: o Senhor pelejará por vós e vós vos calarei. O povo diz: Moisés, nós vamos morrer, nós estamos lascados, o povo está, olha lá, Moisés, nós vamos morrer. Aí ele diz: o Senhor pelejará. O que é pelejar? É guerrear. O Senhor vai guerrear por vós, ou seja, vai guerrear por vocês e vocês vão se calar, seus murmuradores, porque o povo murmurador, irmão. E a gente vê então um milagre. Deus divide o mar Vermelho, permitindo que Israel passe em seco. Quando os egípcios tentam seguir, as águas voltam e destroem os exércitos de Faraó. Olha que interessante, o povo então teme ao Senhor e crê nele e em Moisés. Finalmente, o povo se cala, assim como Moisés disse. Mais uma vez aí, o povo viu o milagre e finalmente acredita em Moisés. Os caras levaram aí quase 6 meses no deserto, duvidando de Moisés. Olha que interessante, os caras duvidando de Moisés, sendo que de manhã tinha uma coluna de fogo, de noite tinha uma coluna de fogo para cuidar deles e de dia uma coluna de nuvem para refrescar. E os camarada ainda pesado de coração, né? Êxodo 15, a gente vai ver o cântico de Moisés e as águas de Mara, ou seja, o cântico da vitória. Moisés e os israelitas entoam um cântico de louvor a Deus pela libertação e triunfo sobre os egípcios. Miriam, que é a irmã de Moisés, lidera as mulheres em uma dança, ou seja, quando eles atravessam o Mar Vermelho, que fecha e mata lá os exércitos de Faraó, eles começam a cantar, então Moisés faz uma música na hora ali e eles começam a louvar. Depois a gente vai ver que 3 dias depois, atravessar o mar, o povo reclama por falta de água potável e Deus mostra a Moisés uma árvore que jogada na água torna doce, né? Então o que acontece ali? Eles estão com muita sede, estão desnutridos e as águas eram amargas, né? As águas eram amargas, tanto que eles chamam a água de Mara, né? A água Mara, 3 dias. Só que, se você sabia que aquela água amarga era para a digestão do estômago deles, era para matar vermes, parasitas que estavam nele enquanto eles andavam no deserto. Deus também é farmacêutico, meu querido. A provisão e a lei. Deus estabelece então o estatuto e promete saúde e proteção se obedecerem. O capítulo termina com eles chegando em Alim, em um lugar de refrigério com fontes de água, né? Deus fala: olha, se vocês me obedecer, eu protejo vocês. E é assim na nossa vida hoje, querido. Por isso que a Bíblia diz: é melhor obedecer do que sacrificar, mas o povo prefere pagar para ver, né? Então a gente vai ver 4 pontos principais desses 3 capítulos. Primeiro, Deus guia por nuvem em fogo. Não tem como Deus te caminhar sem você viver o sobrenatural. Deus não te chamou para viver o natural. Deus nos chamou para vivermos o sobrenatural. É algo inexplicável. É assim que deve ser a minha
e a tua vida. Se está fora disso, é porque você está desconectado com Deus. Segundo, Deus luta pelo seu povo. Deus sempre vai lutar por nós, nos ajudando com tudo, desde que nós estejamos debaixo da sua palavra e a sua obediência. 3. A salvação gera adoração e cânticos. Você vê que adoração vem primeiro e cânticos vem depois. Ou seja, não tem como fazer culto sem adorar. Não tem como fazer culto sem cantar. É por isso que no nosso ministério a gente pesa pela adoração. A gente chega ali 6 horas, 6h15, dobra o joelho, ora até as 18h50, até as 19 horas, e às 19 horas a gente começa com um cântico. Mas nós, pastores e membros que já são firmados, eles não chegam às 7 horas, eles chegam às 18h30 para estar adorando, para depois cantar. Então, são duas coisas que você deve aprender comigo aqui. Primeiro adore e depois cante. Tem muita gente querendo cantar, cantando muito, mas adorando pouco. E por último, a provisão divina no deserto. Querido, toda vez que Deus te mandar para o deserto, porque você vai, como não, pastor? Vai. Jesus, depois de ser batizado, incitado pelo Espírito Santo, ele foi para o deserto para ser atentado. Todo homem de Deus e mulher de Deus vai passar para o deserto, porque no deserto você vai aprender a ouvir a voz de Deus, a não só ouvir a voz de Deus, mas ver Deus e caminhar com Deus. A melhor coisa para o crente é o deserto. Amém? Deus abençoe. Qualquer dúvida, manda lá no grupo e eu estarei respondendo vocês. Deus abençoe.